Pode retornar aí, senão parece que eu estou pregando uma caixa. A igreja de Corinto, ela tinha uma particularidade. Ela foi fundada por um grande homem de Deus, um homem que teve um encontro profundo, genuíno, assim, de um conhecimento extraordinário. Então ela teve o privilégio de poder parar para ouvir um grande homem, um pregador, um expositor, um teólogo. E Paulo, quando ele sai de Atenas, ele vai para a igreja de Corinto. Ele tem ali, na verdade, uma visão à noite e Deus diz para ele o seguinte: olha, aqui tem muitas pessoas nessa cidade que eu quero que você pregue, que eu quero que você ganhe. Então Paulo permaneceu ali por 18 meses, 1 ano e 6 meses, pregando a palavra de Deus, ensinando. Ele abriu mão do seu trabalho pessoal, que era fazer tenda, juntamente com Áquila e também com a Priscila, sua esposa. Ele abriu mão, quando o Timóteo chegou, junto com Silas, ele entendeu que aqueles homens poderiam ajudar ele no ministério, então ele falou assim: agora eu posso deixar o meu ofício, o meu trabalho, que eu precisava trabalhar para poder ganhar o pão de cada dia, mas agora eu vou me dedicar à palavra, à pregação do evangelho. Foi por isso que ele havia sido separado, para pregar o evangelho. Bom, essa igreja que ouviu, acho que é um grande privilégio poder ouvir um grande expositor, né, pregando a palavra, ensinando. Quantas palavras, ensinos, coisas extraordinárias sobre céu, sobre inferno, sobre ressurreição, sobre adoção, sobre justificação. Porque quando nós lemos todas as cartas do apóstolo Paulo, nós temos a convicção de que ele é, depois de Cristo, é claro, a mente extraordinária das Escrituras. Quando você estuda as epístolas e as cartas de Paulo, nós temos essa percepção que Paulo é de uma envergadura muito grande, ao ponto do apóstolo Pedro dizer o seguinte: olha, os assuntos que ele trata, as coisas que ele fala é de difícil compreensão, porque ele é muito profundo. Então foi de fato um privilégio para a igreja de Corinto poder sentar e ouvir. E essa igreja, ouvindo do apóstolo Paulo, que é uma honra, ela foi crescendo, é uma região de Corinto, uma região miscigenada, com várias pessoas, uma região portuária, vindo pessoas de todos os lados, e Paulo ali ensinando. E aí você percebe que na narrativa do capítulo 1, essa igreja não era uma igreja qualquer. As pessoas falam da igreja de Corinto, mas sem prestar atenção nos detalhes. Era uma igreja rica, no sentido dos dons. Se não, vejamos no versículo de número 5. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Jesus Cristo, pois em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então não era uma igreja qualquer, era uma igreja que foi enriquecida pelo Espírito Santo, uma igreja que tinha total conhecimento adquirido de que forma? Através da transmissão do evangelho da vida de Paulo. Paulo que pregou para aqueles irmãos, Paulo que ensinou, pessoas que vieram cruas, pessoas que vieram assim sem saber de nada, ouviram Paulo pregando, se converteram, abraçaram a fé, alguns deixaram o judaísmo, outros deixaram o gnosticismo, que estava já começando a mostrar os seus tentáculos no primeiro século, e essas pessoas foram ouvindo o discurso do apóstolo Paulo, foram deixando seus deuses, foram deixando as suas vaidades, foram deixando os seus costumes, as suas cosmologias, as suas cosmovisões, e foram abraçando o evangelho. E essa igreja ela vai crescendo e ela vai se fortificando, mas o apóstolo Paulo é um missionário, ele não ficou o tempo todo nessa igreja, ele precisou ir para outros lugares, e aí ele recebe a informação, um relatório de como a igreja estava indo, e esse relatório veio da família de Cloe, e o assunto que chegou até Paulo é que a igreja ela estava dividida em 4 grupos. Então nós tínhamos o grupo do Pedro, nós tínhamos o grupo do apóstolo Paulo, nós tínhamos o grupo do Apolo e nós tínhamos o grupo de Jesus. A igreja estava fragmentada, estava dividida. E aí Paulo, se você prestar atenção, a carta, na verdade, são respostas do apóstolo Paulo para aquela igreja. Ele havia já recebido informações, ele já tinha mandado uma carta, mas essa carta se perdeu, e essa primeira carta, que na verdade não é a primeira, mas é a segunda, ele já vai tratar assuntos que ele está recebendo. Ele recebe a informação, por exemplo, olha, está tendo litígio entre os irmãos. Irmão está processando o outro, está levando o irmão a juízo. Será que não tem ninguém entre vocês tão bom o suficiente para julgar a causa do irmão? Vocês precisam ir até a justiça humana. Não há ninguém entre vocês para julgar a causa dos crentes, que era uma vergonha para a igreja. E também ele recebe informações sobre a questão dos dons, sobre a questão da carne sufocada, sobre a questão da oferta, do divórcio, do casamento, da fornicação.
do irmão, o jovem que estava saindo com a mãe do seu pai. Então ele está recebendo informações e agora ele vai tratar. Só que no primeiro capítulo ele vai preparar uma estrutura para começar a entrar nesses assuntos. Paulo ele é muito profundo, ele não consegue falar de um assunto só, mas ele precisa aprofundar, ele precisa falar com partes teológicas, ele precisa fazer comparativos, e ele vai tratando com essa igreja, e no versículo 10 do capítulo 1, ele diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Por que Paulo está dizendo isso daí? Porque havia divisão na igreja, simples. E a divisão era uma coisa muito infantil, porque aqueles irmãos estavam pegando contextos humanos, situações humanas, e aplicando dentro da igreja. E aí fragmentou a igreja, dividiu a igreja. Então tinha o grupo do apóstolo Paulo, porque como o apóstolo Paulo fundou a igreja, era normal que as pessoas tivessem uma certa intimidade, até mesmo uma consideração pelo apóstolo Paulo. Ele que fundou a igreja, está com a gente desde o início. Você se converteu como? Ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. Então tinha esse grupo do apóstolo Paulo. E tinha o grupo do Apolo. O grupo do Apolo, o Apolo ele prega de um jeito, ele é eloquente, né, de Alexandria, ele com uma impostação, ele é fervoroso, ele prega como ninguém. Então tinha esse grupo. E tinha o outro grupo que também era do apóstolo Pedro. Não, eu gosto do Pedro, porque o apóstolo Pedro, de fato, ele é um apóstolo, né? Porque ele andou com Jesus, ele estava com Jesus desde o início, ele andou sobre as águas, ele viu a multiplicações dos pães, Jesus entrou na casa dele para curar a sua sogra. Então, eu fico com o Pedro porque o Pedro era mais próximo de Jesus. Olha a igreja se fragmentando. E outros falam assim, não, eu não sou nem de Paulo, eu não sou nem de Apolo, eu não sou nem de Pedro, eu sou de Jesus. É o grupo, geralmente o grupo mais santo, o grupo mais... O grupo que não era de ninguém, mas era de Jesus. São aquelas pessoas, meus irmãos, que às vezes não se submete à autoridade instituída por Deus, pastoral, por exemplo, da igreja, da liderança, que dizem o seguinte: não, eu não preciso de oração, Silene, eu não preciso de aconselhamento, eu não preciso que alguém me ensine a palavra, eu não preciso de escola bíblica dominical, o meu negócio é a Wi-Fi, é eu e Deus. Eu converso com Deus, eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmão, eu não preciso de ninguém colocando a mão sobre a minha cabeça. Quando eu quero oração, eu mesmo coloco a mão sobre a minha cabeça, eu mesmo coloco a ceia na minha casa com a minha família. Eu não preciso de ninguém, eu sou de Jesus. Já ouviram gente assim? Não, eu sou de Jesus, eu não tenho comunhão, eu quero só Jesus. Geralmente são os desigrejados, que não é o grupo que eu sou de Jesus, eu só falo com Jesus. Mal ele sabe que a palavra que ele lê, que ele estuda, foi traduzida por homens. Então, como assim você não precisa de homens? Todos nós, meus irmãos, precisamos de pessoas. Nós crescemos com a comunhão com os irmãos, amadurecemos, corrigimos, somos corrigidos, somos ajudados, ajudamos, perdoamos, como a irmã Soninha disse aqui, somos perdoados. Então, nisso nós vamos crescendo como igreja. E então, essa igreja de Corinto, ela estava dividida, e Paulo vai usar um termo muito forte, era uma facção de irmãos que estava ali... trazendo uma certa divisão, e esses grupos, ele estava trazendo uma certa carnalidade para a igreja. Porque Paulo ele vai dar uma palavra muito forte no versículo de número 11 do capítulo 1, dizendo o seguinte: a respeito de vós, irmãos meus, fui informado da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Olha a resposta que Paulo tem que dar para aquela igreja. Por um acaso Cristo está dividido? Vocês ouviram o evangelho, vocês foram enriquecidos, aprenderam a palavra de Deus, cresceram. Ao invés de vocês terem maturidade, crescimento espiritual, vocês estão tendo atitudes carnais. A atitude de vocês é atitude humana. Vocês estão tomando partido. Meu irmão, não há nada assim errado de ter afinidade. Eu, por exemplo, tenho afinidade com alguns irmãos aqui na igreja. De ir na casa, ou de alguém ir na minha casa, isso se chama afinidade, está tudo bem. O que não pode ter é partidarismo, isso a palavra de Deus abomina. Eu posso ter comunhão com a Raquel, ela ir na minha casa e trazer um pudim para mim? É claro que pode. Isso se chama afinidade. Assim, eu não tenho afinidade com todo mundo, eu amo todo mundo. Eu acho que sou amado por todos também.
Mas afinidade é uma coisa, preste atenção, afinidade é uma coisa, partidarismo é outra coisa. O que é o partidarismo? É aquele irmão que vai pregar hoje, então não vou. É aquela irmã que vai discursar hoje, então não vou. São os grupos, e isso a palavra de Deus condena. Podemos sim ter afinidade, amizade, comunhão, de ir na casa, de passear, de viajar, de trabalhar, está tudo bem, está tudo certo e até é bom e agradável diante de Deus, que tenhamos comunhão. O que não pode haver é partidarismo, porque isso divide a igreja, e Cristo não está dividido, igreja. Nós somos uma igreja unida, uma igreja santa, na comunhão, na reunião dos santos. Nós somos uma igreja unida, no amor, na reciprocidade, na comunhão. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês aí estão dividindo Cristo. Cristo está dividido? Não, é vocês que estão dividindo. Então Paulo tem que discursar com esses irmãos a respeito dessa divisão. E assim, para a gente entender essa divisão, por que esses irmãos estavam pensando desse jeito, tem que pensar um pouco sobre o contexto que aqueles irmãos viviam. Veja, aqueles irmãos ali, eles não nasceram cristãos, eles se converteram. Então eles faziam parte de um contexto, de uma cosmovisão, um berço da Grécia, com a sua retórica, a sua filosofia. Corinto também, em Atenas, tinha toda essa questão filosófica, tinha toda essa questão de oratória, dos discursos nas praças públicas, por exemplo. Pessoas, que iam discursar, e aí a pessoa pegava o banquinho, ia para a praça pública, começava a discursar uma retórica, uma oratórica muito boa, que impressionava aquelas pessoas, aqueles homens. E aí o pessoal, você viu como é que ele fala? Olha a envergadura, olha as palavras que ele usa, olha o vocabulário dele, é rebuscado, né? Ele é inteligente. Aí vinha um grupinho, então agora eu sou desse filósofo aqui. Aí daqui a pouco o outro vinha para discursar e ele meio que defendia uma outra tese em detrimento do outro. E aí o pessoal fala assim, mas isso aí é melhor do que isso aqui, viu? Esse que está falando aqui à tarde é melhor do que o de manhã. Então, aqueles irmãos, aquele contexto, eles cresceram com essa ideia, com esse pensamento de tomar partido. E eles deixaram transpassar isso para a igreja. E aí dentro da igreja eles trouxeram essa ideia de divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou do Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Trouxe esse conceito do mundo para dentro da igreja. E Paulo está combatendo essa ideia. Não, meus irmãos, vocês estão equivocados. Vocês estão, assim, tendo atitudes carnais. Vocês não podem pensar dessa forma. Cristo não está dividido. Talvez agora você vai entender um pouco melhor a questão do capítulo 12, quando Paulo vai fazer o uso dos dons, por exemplo, vai fazer a dissertação dos dons. Ele vai dizer o seguinte, olha, a boca não é mais importante do que a orelha não é mais importante do que o nariz não é mais importante do que o pé. O que ele está dizendo? Somos um corpo, uma engrenagem, cada um tem uma função. É claro, meus irmãos, que dentro da igreja há diversidade de dons. Existem irmãos que pregam com mais eloquência, outros com mais conhecimentos, outros com um pouco do freio de mão puxado, outros mais acalorados. Está tudo bem, está tudo certo. Mas cada um permaneça no qual Deus chamou. Cada um permaneça do jeito que Deus chamou. Nós não podemos criar partidos a partir de, não, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, Deus usou o Elcio dessa forma. Deus usa o Djalma dessa forma, Deus usa a Vanessa dessa forma, todos são usados por Deus, porque nós somos um corpo, ninguém é mais importante do que ninguém. Estamos estrategicamente, é claro, separados em cargos, tudo bem, mas estamos aqui no propósito de servir a Deus. Deus é que nos levantou. Então, talvez, meus irmãos, eu não canto como os jovens cantam, mas talvez eles não pregam como eu prego. Talvez eu não evangelizo como o nosso irmão Ferreira. Você está percebendo que há uma diversidade? Que há um corpo, que cada um dentro do seu quadrado permaneça da forma como Deus chamou? Tem pessoas que Deus usa de uma forma extraordinária, com dom de línguas, de profecia. Outros são chamados a ser pastor e mestre. Por que não? Nós temos aqui na igreja. Mas na verdade, meus irmãos, nós somos um corpo. E não é a boca que dá comando para o pé. Não é o pé que dá comando para a orelha. Sabe por quê? Porque tudo faz parte do corpo. Quem dá o comando para o corpo é a cabeça. E a cabeça é Cristo, aleluia. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E o corpo corresponde ou atende
A necessidade da cabeça. É a cabeça que pensa, é a cabeça que raciocina, é a cabeça que determina, é a cabeça que manda, que direciona. Por isso que Paulo fez essa analogia do corpo. Nós somos um corpo, uma engrenagem, e todos nós estamos debaixo do comando da cabeça que é Jesus Cristo. Aleluia! Você está aqui nessa noite porque você está debaixo do comando de Jesus. Você não está aqui para ver o pastor Dejalma. Você não está aqui para ver o presbítero Jorge. Você está aqui porque a cabeça guia você. A cabeça é Jesus Cristo. E o corpo obedece à cabeça. E Paulo ainda ele vai até usar uma questão muito profunda. Ele fala assim, ó, até o membro que vocês consideram menos honroso, que vocês cobrem, a gente já entendeu o que ele está falando, né? Vocês dão maior honra. Talvez alguém nessa noite aqui dizendo o seguinte, não, eu sou insignificante no contexto da genuína, eu sou pequeno, ninguém me vê, ninguém observa, eu faço, mas só fulano que aparece, só fulano... Meu irmão, você é importante dentro do corpo de Cristo. Não só está em evidência quem está aqui pregando ou falando ou cantando, não. Aqui, na verdade, a parte mais fácil é isso daqui, mas existem pessoas que estão carregando piano para que tudo isso aqui funcione. Como igreja, então você é importante, mesmo que você se sinta pequeno, fragilizado, você não tem honra, não, você tem honra sim, porque foi Deus que chamou, foi Deus que levantou você, você é importante dentro do corpo de Cristo, amém igreja? Amém. Você que nos assiste agora nesse momento, você é importante no corpo de Cristo, ninguém é descartável, cada um permaneça na forma com a qual Deus chamou, amém meus irmãos? E é esse assunto que, vamos lá, e Paulo vai tratando. E esses irmãos com essa mentalidade infantil de dividir o corpo, por causa desse contexto, dessa influência do pensamento grego, e eles, agora na igreja, eles criaram esse tipo de divisão, esse partidarismo, essa facção, que Paulo vai usar o termo grego facção, e aí está causando sérios problemas dentro da igreja, com esses discursos. Paulo entra no capítulo de número 2, que é o texto que nós lemos, é o texto que eu vou falar agora, dizendo assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. O que Paulo está usando aqui, o que ele está querendo dizer aqui, quando eu fui ter com vocês, em qual contexto? Quando eu fui tratar com vocês, quando eu permaneci com vocês 18 meses falando da palavra de Deus, eu não fui, acho que talvez o vocábulo mais próximo desse que nós lemos aqui minha Bíblia vai falar sobre sublimidade de palavras, mas é ostentação. O que Paulo está dizendo? Quando eu fui falar com vocês, quando eu fui evangelizar vocês, quando eu fui pregar para vocês, eu não fui com altivez, eu não fui com ostentação de palavra, com o peito aberto, eu não fui destilando conhecimento humano, retórica, filosofia, conhecimentos que não agregavam nada. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu fui ter com vocês, ele poderia, Paulo tinha para gastar? Paulo tinha para gastar. Paulo cresceu nos pés de Gamaliel, era um homem muito sábio, falava várias línguas, grego, aramaico, hebraico, latim. Então Paulo, no campo filosófico, Paulo tinha muito para gastar. Paulo tinha muito para poder... eu quero conversar com um filósofo aí da praça. Ele tinha para discursar. Eu quero falar com um professor. Paulo também tinha assuntos para tratar com o professor. Não, mas eu quero falar com fulano de tal. Paulo tinha. Mas Paulo entendeu que para poder falar do evangelho, ele não ia com ostentação de palavras humanas. É isso que ele está dizendo. Quando eu fui ter com vocês, quando eu fui falar com vocês, eu não fui com ostentação. Eu não fui me exibindo em praça pública. Eu não fui querendo me aparecer. Sabe por quê? Essa minha atitude, pessoas que agem assim, com ostentação de palavra, com impostação, esconde a cruz de Cristo. É o que Paulo está dizendo. Mas eu, quando fui ter com vocês, ter convosco, eu não fui com ostentação. E aí no versículo 2, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando eu quis falar com vocês, quando eu fui conversar com vocês, eu não queria falar sobre filosofia humanas, não. Eu não fui com conhecimento do humano. Não estou dizendo que conhecimento, meus irmãos, filosófico não é importante. É importante, é interessante, estude, vale a pena. Só que Paulo está dizendo o seguinte: eu fui chamado para pregar o Evangelho, eu fui chamado para pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Então eu não posso ofuscar a cruz de Cristo
com o meu conhecimento humano. Vocês já viram pessoas bem sábias e discursando a palavra? Eu já tive a oportunidade de ver homens com muito conhecimento falar da palavra. É uma coisa seca. Não tinha Jesus Cristo, não apontava Jesus Cristo, porque ele estava mais preocupado em demonstrar os seus conhecimentos, porque fez um curso de grego, porque fez uma certa teologia, e ele começou a discursar, falar, andava, mas não falava nada, porque ele estava preocupado em mostrar o seu grau de conhecimento. E Paulo está dizendo o seguinte: não, para com isso, não venha com ostentação, venha com Jesus Cristo. E toda vez que você for falar de Jesus Cristo, serviu para Paulo, serve para o Djalma, serve para a igreja. Vai falar de Jesus Cristo, não vá com ostentação de palavra, mas vai com autoridade no Espírito Santo. Eu nada me propus saber senão Jesus Cristo e este crucificado. O alvo de Paulo era apontar Jesus Cristo, mostrar Jesus Cristo na evangelização, é Cristo na confraternização, é Cristo na pregação, é Cristo na igreja, é Cristo no ajuntamento, é Cristo, porque Cristo é o centro da igreja. Aleluia! Nada me propus saber senão a Jesus Cristo. Eu me esvazio, aleluia. Eu deixo as minhas vaidades, a minha prepotência, a minha arrogância, o meu conhecimento que eu adquiri, que eu até paguei. Eu deixo tudo isso de lado, porque quando eu tive um encontro com Cristo, nada mais me interessa a não ser pregar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, apontar para a cruz, porque a cruz remete à salvação da humanidade. É por isso que Paulo trata no capítulo 1: aprove a Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação, aleluia. A pregação é o método que Deus separou para salvar a humanidade. Por isso que Paulo está dando uma apertada nos irmãos aqui. Quando eu vim ter com vocês, eu não vim com ostentação. E quando eu falei com vocês, o que eu propus saber não era sobre Paulo, quantas faculdades eu fiz, onde eu estudei, o que eu sei, os meus discursos de retórica. Não, meus irmãos, não. Isso é bom para você. Grava isso, grava. Se você estiver anotando, escreve. Conhecimento atrai homens, a graça atrai pecadores. Aleluia. A graça atrai pecadores. Conhecimento atrai multidões, ao ponto de cada um tomar partido. Pastor Djalma, você é contra o conhecimento? De forma alguma, meus irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Estude, porque uma hora você vai precisar. O que eu estou dizendo é que entre o nosso conhecimento humano e a palavra de Deus, o que prevalece na nossa vida de crente é a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu nada me propus saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha pregação, meus 18 meses com vocês, não consistiu em ostentação. Eu falei sobre Jesus Cristo, sobre vida, morte e ressurreição e vida eterna, e arrebatamento, e a volta de Jesus Cristo, e a noiva de Jesus Cristo. Lembra o que eu ouvi do Senhor? Isso eu vos ensinei, compartilhei, dividi. Então o assunto de Paulo era o seguinte: agora, portanto, já não é mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que... Isso daí, meus irmãos, não pode se tornar frase de para-choque, frase de efeito no Facebook. Agora, portanto, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não. Paulo está dizendo aqui, é em loco, é na prática, de forma empírica. Eu falo, mas é na prática. Eu já não vivo mais a minha vida. Agora, o sangue que corre em mim é o sangue de Jesus Cristo. Eu vivo para falar de Jesus Cristo. Eu vivo para falar da fé. Eu aponto a Jesus Cristo. Nada me propus saber. Eu não quero falar de mim. Eu não quero me falar dos meus conhecimentos. Eu não quero falar das minhas viagens. Eu não quero falar dos meus negócios. Eu quero falar de Jesus Cristo. Aleluia! Vocês em tudo foram enriquecidos a partir da evangelização. Vocês receberam dons. Vocês se tornaram igreja a partir da pregação do evangelho. Versículo 3: e eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande temor. Olha o versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não estou usando retórica com vocês para persuadir vocês a participar de um clube.
Eu não estou usando palavras bonitas, tentando ir no campo do conhecimento do gnosticismo, falando da filosofia ali, daquele contexto. Eu não estou falando de coisas para vocês aleatórias. O que eu estou falando para vocês é palavra de Deus. Eu não fui com vocês falar palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele coloca aqui sabedoria humana. O que serve é para a humanidade. Paulo está dizendo o seguinte: existe uma diferença entre conhecimento humano e conhecimento da palavra. Eu fui com temor, o temor aqui denota uma reverência, ou seja, eu estou debaixo de temor, e de grande tremor, porque eu estou sendo portador de uma palavra do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como nós já ouvimos, é o método que Deus usou para poder salvar. Então, eu sendo portador, por exemplo, hoje, quando o pastor César me mandou a mensagem para eu trazer a palavra, as pernas bambeiam. Há uma grande responsabilidade, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Nós estamos aqui discursando, eu não estou aqui falando de paisagismo para vocês. Eu não estou discursando aqui sobre jardim com vocês, que é o meu campo do conhecimento. Não. Eu estou aqui falando da palavra de Deus para vocês. Vocês saíram da casa de vocês, vieram até aqui para saber que a pregação consiste em Jesus Cristo, em apontar Jesus Cristo. E este crucificado. Então eu estou debaixo de temor aqui. E de grande temor, como Paulo está dizendo aqui, em fraqueza. Aqui, meus irmãos, não pense que fraqueza tem a ver com alguma coisa de pecado, não é esse sentido. Fraqueza que às vezes, meus irmãos, Paulo, por muitas vezes, ele ia pregar ou ele ia viajar enfermo, com dificuldades, dificuldade nas vistas, dificuldade na alma, coisas na cabeça. Com a minha mente eu penso de um jeito, mas com meus membros eu faço de outro. Isso aí é coisa da cabeça, isso aí ele está pirando. Eu escrevo de próprio punho com letras garrafais, letras grandes, porque a vista do homem já estava debilitada. Espinho na carne, será que não era uma certa fragilidade que Deus permitiu que acontecesse com ele, de uma enfermidade? E aí o que ele está dizendo é o seguinte: eu, quando eu fui ter com vocês, eu fui às vezes com uma certa fragilidade, com uma certa fraqueza. E aqui me chama a atenção, meus irmãos, para um ponto muito importante, que a mensagem do Evangelho é mais importante do que nós mesmos. Porque às vezes, a Vanessa estava falando aqui sobre trabalho, sobre cansaço, a nossa carne talvez ia pedir para a gente ficar em casa, sim ou não, Vanessa? O sofá, aquele sofá que também não é de Deus. Cris mandou eu comprar um sofá que não é de Deus, meus irmãos. O seu é de Deus. Quando eu falo que não é de Deus, porque você chega cansado, você senta naquele sofá, meu irmão, fala, meu Deus do céu, aí vem o cansaço, você quer ficar em casa. Aí nós entendemos que, peraí, quem é que manda mesmo? Eu sou corpo, eu faço parte do corpo, eu estou junto com os irmãos. Hoje tem culto, eu vou para onde? Vou para a igreja. Então a gente abre mão, às vezes, de nós mesmos, do nosso cansaço. Quantas e quantas vezes eu fui pregar, na época, todos os irmãos aqui vão lembrar, do meu problema no estômago. Às vezes a igreja não sabia, mas antes de pregar eu ia para o banheiro vomitar. E às vezes eu vomitava sangue. Eu não estou falando isso para me vangloriar não, meus irmãos. Eu estou dizendo que às vezes Deus falava o seguinte para mim: você vai pregar a si mesmo, queridão. É dessa forma, dessa maneira. E era às vezes que Deus mais me usava, quando nós entendemos que a palavra, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Nós somos apenas portador do Evangelho. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu fui ter com vocês, às vezes com fraqueza mesmo, com cansaço mesmo, com dificuldade mesmo, faltando dinheiro mesmo, com boleto para pagar mesmo, com busca e apreensão mesmo. Eu fui com fraqueza, eu sou frágil, eu sou de carne, e ainda Deus coloca espinho na minha carne, ainda para me esbofetear. Mas entende uma coisa, que a mensagem do Evangelho é mais importante do que as nossas vaidades, é mais importante do que a nossa vontade, é mais importante do que até o nosso descanso, meus irmãos. Estou dizendo que não pode descansar, tem que descansar mesmo, é corpo. Mas eu estou dizendo que, às vezes, a gente não pergunta para o pastor se ele está cansado. Já pararam para pensar? Pastor, você está cansado? Quando ele mandou a mensagem para mim, eu falei assim: pastor, nós assumimos lá, descanse. Só falei isso. Porque, às vezes, a gente só acha que é uma, tipo assim, você prega hoje e tal, o irmão vai pregar tal dia, a gente acha que é só questão de agenda, mas não é. E nós temos que ter a sensibilidade para entender se o outro lado está cansado. Porque, meus irmãos, o pastor também cansa, também sofre, também tem fome, também tem família. E eu puxando uma sardinha para os pastores. O que eu estou dizendo para você é que às vezes
pastores, irmãos estão aqui, e nós não sabemos, a gente olha, a gente quer muito. O que esse irmão vai pregar hoje? O que ele tem para oferecer hoje? E não sabe talvez a fragilidade, a fraqueza, de baixa, às vezes dificuldade psicológica, familiar, conjugal. É ou não é, Vanessa? Quantos pastores você atende com esse tipo de demanda? É assim. Só que homens e mulheres de Deus entendem que o anúncio do evangelho, a pregação, não é como o Paulo Júnior falou lá no seminário. Às vezes a gente se torna, cupim de púlpito que ele falou, né, o termo que ele usou, cupim de púlpito. Não é isso. É porque nós sabemos de onde Deus nos tirou. Nós sabemos que o discurso que nos alcançou não foi um discurso filosófico, mas foi a palavra de Deus. E quando nós pensamos em ficar em casa, eu não estou dizendo que você não deva ficar em casa, mas quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em parar, nós olhamos e entendemos, nós sabemos da onde Deus nos tirou, e não foi com palavras persuasivas, não foi. Você não está aqui nessa noite com um discurso filosófico na internet, você não veio para essa igreja, você não se converteu a Cristo, porque você ouviu um discursinho aí fora, não, de ideologia, de partidarismo, não. Você está aqui porque a graça te alcançou, o poder de Deus através da pregação te atraiu, te trouxe, te transportou do reino das trevas e levou você para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! É o poder de Deus nos chamando, nos atraindo, nos tirando do charco de lodo. É o poder do evangelho, porque se fosse discurso, meu irmão, diz, onde o mundo vai parar? É o tal do, como é que fala quando as pessoas dizem assim, não, tudo é relativo. Não, mas irmão, está fazendo isso aqui? Não, é relativo. Não, tudo depende do seu ponto de vista. Hoje está assim, depende do seu ponto. Não, irmão, mas isso aqui a Bíblia condena. Não, pastor, depende do seu ponto de vista. Porque na minha cosmovisão, olha onde o mundo está parando. E o Paulo vai detonar essa questão, fala assim, olha, vocês, pelo conhecimento de vocês não conheceram Deus. Vocês não conseguiram alcançar Deus através do conhecimento. Vocês acham que estudando filosofia, estudando as coisas do mundo, vocês vão conseguir alcançar Deus? Não. Sabe por que não alcança, meu irmão? Porque não tem a ver com conhecimento humano, mas tem a ver com demonstração de poder, e o poder no Espírito Santo. É o texto que está dizendo. Então hoje você está sentadinho aqui, você veio ainda fragilizado, cansado. Eu não sei como está o coração de vocês, sinceramente eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo da verdade te atraiu, te puxou, te comandou, trouxe você até aqui para essa igreja, para ouvir o Evangelho, e talvez sair daqui, quiçá, um pouco mais fortalecido, convicto de que Cristo é o dono da sua vida. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo de poder. O que é isso, meus irmãos? Eu já estou encerrando. Demonstração de poder. Porque se fosse pelas nossas vontades, pelas nossas questão filosófica, a gente não vinha para a igreja. Vocês concordam comigo? Se fosse para... Vocês não iam estar aqui. Porque um erro muito grosseiro da igreja, de alguns irmãos, é achar que você está aqui porque você quis estar aqui. Tudo bem, existe uma decisão. Mas teologicamente falando, é porque Deus escolheu você primeiro. Faz sentido isso para vocês, meus irmãos? Porque se isso fazer sentido para você, muda totalmente a questão teológica. Se você não está aqui porque você quis, mas porque Deus te escolheu primeiro, antes de você nascer, Deus que te escolheu, antes de você acordar, Deus que escolheu, antes da sua mãe se relacionar, Deus te escolheu, nós fomos escolhidos primeiro. E aí Deus usou todos os métodos possíveis, através da evangelização, da pregação, do testemunho, da palavra. Lembra? Aprove a Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação, foi ouvindo o Evangelho. Talvez dentro do ônibus, talvez na praça, talvez numa visita de um irmão, talvez você foi num culto displicente, eu vou no culto porque é meu amigo, é porque está me chamando minha mãe, e aí você achou que você veio, mas já era Deus, através do Espírito Santo, tocando dentro do seu coração, e aí você veio para a igreja, você ouviu a palavra, você viu a pregação do Evangelho, o seu coração começou a palpitar, você começou a se arrepiar, e você já não aguentou mais e caiu de joelho, confessando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aí o próximo passo é fácil, porque a partir do momento que você desarma, aí vem o batismo, vem a ceia, você já começa a participar dos grupos, e hoje você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Olha que maravilha. Mas tudo isso daí não foi você, não foi eu,
Não foi o discurso humano, foi o poder de Deus. O poder de Deus nos atraindo, meus irmãos, nos tirando. E por que Paulo está enfatizando essa questão do poder de Deus? Ele vai responder no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E eu vou encerrando, fazendo uma pergunta para a igreja: onde a sua fé está apoiada? Eu sei, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma vibe muito doida no mundo. Uns pensando em desistir, outros tentando parar. E esse Jesus que não volta nunca, que minha avó pregava, que meu avô pregava, que meu pai, que minha tia. Mas cada dia que passa parece que fica mais distante, o mundo está tenebroso. É pai matando filho, filho matando pai. É uma desgraça total. E aí alguns já não conseguem, por falta de conhecimento das Escrituras, estão abandonando a fé. Alguns abandonam a fé porque não aguenta mais a pressão, porque não consegue essa ideia da teodiceia. Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus me ama, por que eu sofro? Se Deus é amor, por que vem a pandemia? Entra em parafuso. Não tem fundamento bíblico e teológico para entender que tudo isso contribui para os filhos de Deus, tudo isso contribui para aqueles que amam a Deus. E entra em parafuso, e aí você vai vendo que o índice de desistência da igreja está crescendo. Aí um pastor rouba a igreja, vem um escândalo e a mídia faz questão de colocar a melhor câmera em cima para poder denunciar o erro. Aí o irmão que não estava ancorado na fé acaba se escandalizando e deixando. Sabe por quê? Porque a fé estava apoiada em homens, em pessoas, em igreja. Meu irmão, a igreja pode falhar, porque a igreja não é perfeita. Pastores podem errar, porque pastores não são perfeitos. O único perfeito é Jesus Cristo. E é nele que a sua fé, a minha fé, a nossa fé deve estar apoiada. Faça um exercício mental e uma retrospectiva. Tenta buscar na sua memória da onde Deus te tirou. O que você fazia antes de você estar sentado aqui, antes de você ser crente, antes de você tomar ceia. Quem era você? Quem era o Jonas? Quem era o Djalma? Quem era o Pablo? Quem era a Cris? Quem era o Luciano? Quem nós éramos, meus irmãos? É o que Paulo vai discursar aqui. Meus irmãos, eu vim pregar com você não com ostentação de palavra, mas com demonstração de poder, para que a fé de vocês não ficasse apoiada em discurso de homens, porque homens caem, homens falham. Eu já falhei, e se alguém estiver ancorado no Djalma, vai cair junto. Porque toda vez que tem escândalo, a metade da igreja se desvia. Por quê? Porque a fé não estava baseada na palavra, mas em discursos de homens. Porque tudo aquilo que o pastor fala, está tudo certo, eu tenho que obedecer. Não, entre o que o Djalma fala e o que a palavra fala, fiquem com a palavra. Fiquem com a palavra. Se eu estiver falando da palavra, fique comigo. Mas se eu não estiver falando da palavra, recuse-a. Não aceita. Porque a fé de vocês, uma fé genuína, uma fé madura, não deve se apoiar em discursos de homens, mas apenas na palavra de Deus. E por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque ele diz o seguinte, meus irmãos, esse texto é muito lindo. Meu discurso com vocês é demonstração de poder. Vocês não fazem parte da igreja de Corinto, Paulo falando para a igreja, vocês não fazem parte dessa igreja linda, enriquecida nos dons, cheia de talentos. Vocês não se tornaram igreja por causa de discurso. Porque se fosse pela filosofia, se o método de Deus para escolher pessoas fosse pelo grau de conhecimento, pelo estudo, pela faculdade, talvez muitos aqui não iam escapar. Muitos aqui não iam ser aprovados, por exemplo. Se fosse pelo nível de conhecimento, tipo assim, Deus ele escolhe baseado no currículo. Deus olha assim, não, esse currículo aqui não me agrada. Sabe RH? Não me agrada, então não quero. Aí Deus vê um currículo, sei lá, sênior, regala o olho assim e fala, rapaz, isso aqui pode vir. É assim que Deus trabalha, meus irmãos? Deus não escolhe dos métodos humanos. E é isso que Paulo vai dizer no primeiro capítulo, no versículo de número 20, eu quero ler até o 31 para a gente encerrar. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador desse século? Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal,
e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, porém, tanto os judeus como o grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois, preste atenção aqui, meus irmãos, é aqui que nós entramos. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Ora, irmãos, considerai o que eras quando fostes chamados. Pouco eram sábios, segundo os padrões humanos. O jeitinho bonito do Paulo dizer que vocês não eram sábios, vocês eram burrinhos. É o que Paulo está dizendo aqui. Poucos eram sábios, segundo o padrão do mundo. Ou seja, se fosse pelo padrão do mundo, ninguém escapa, porque vocês não têm conhecimento. Olha a classificação de Deus, olha quem são as pessoas que Deus escolhe. Vocês, pelos padrões humanos, poucos eram poderosos. Já fazendo um link aqui, que Deus está escolhendo pessoas talvez humildes. Não que Deus não salve pessoas ricas. Poucos eram nobres de nascimento. Deus, porém, fez o quê, meus irmãos? Quem que escolheu? Deus escolheu. Deus, porém, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem são os loucos aqui que Paulo está dizendo? Os desprezíveis, os marginalizados, o que não tinham conhecimentos, que para os padrões humanos não passava, pelo imetro não passava. Mas aí vem Deus decidiu escolher, Jorge. Deus que quis escolher. 27, Deus, porém, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que com ele, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Ou seja, pelo padrão do humano ninguém passaria. Mas como é Deus que escolhe, Deus não escolhe baseado no seu currículo, Deus não escolhe baseado na sua conta bancária. Deus simplesmente, dentro da sua soberania, Ele olhou para você, Ele olhou para mim, através da pregação do Evangelho, que é o método de Deus para salvar, e Ele decidiu te chamar, Ele decidiu te atrair, Ele decidiu trazer você aqui nessa noite para ouvir o Evangelho e dizer o seguinte: eu escolhi você. Isso é Evangelho, meus irmãos, isso é a graça. Então, mais uma vez, aonde é que a sua fé está apoiada mesmo? Ficamos de pé em nome de Jesus. Pastor Djalma, o senhor falando assim, mas você nem sabe como está a minha casa, meu. Você nem sabe como é que está a minha vida. Você nem sabe como é que estão as minhas finanças. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E não preciso saber como está a sua casa. Eu só preciso entender que Cristo é maior do que a tua casa. Cristo é maior do que as suas finanças. Cristo é maior do que os seus problemas pessoais. Sabe por quê? Porque a paz de Deus é só Cristo que derrama esse poder, essa compreensão do Evangelho. Então, mais uma vez, eu não sei como vocês vieram até aqui. Talvez mais um culto, talvez mais uma pregação, talvez mais um ajuntamento. Mas saia daqui sabendo que Cristo é que te atraiu. Ele que te trouxe, e é Ele que guarda o seu coraçãozinho. Saia daqui, tendo essa confiança, tendo essa certeza, que a sua fé, que a minha fé, que a fé da genuína, aqui de Campinas e de todas espalhadas por aí, está apoiado na palavra do Evangelho, está apoiado na pregação do Evangelho, está apoiado em Jesus Cristo. Pode vir o vento que vier, pode vir o escândalo que vier, nós estaremos firmes na palavra do Senhor até que Ele venha. Vamos ao Senhor uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade do Evangelho, da pregação da palavra, Senhor. Hoje nós aprendemos que a nossa fé não está apoiada, Senhor, em métodos humanos, em pregações com persuasão humana, Senhor. Mas a nossa fé está, Senhor, apoiada em Ti, na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu não sei como está o coração dos meus irmãos, eu não sei, às vezes nós damos a paz, nós chegamos na igreja, abraçamos, mas nós não perguntamos: irmão, como é que você está? Irmão, como é que você está? Como é que você está sentindo hoje? Você está bem? Você precisa de ajuda? Nós não perguntamos, Senhor. E talvez é até uma falha nossa.
Que hoje, Senhor, possamos estar unidos numa só fé, numa só comunhão, numa unidade. Que o corpo de Cristo esteja unido, Senhor, sendo comandado por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, a nossa cabeça. E que essa igreja possa ser triunfante. Que essa igreja possa ser, meu Pai, uma igreja conhecida pelo amor, pela amabilidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos leve em paz, com segurança. Descem uma noite de descanso reparador. Aqueles irmãos que não puderam vir, Senhor, por alguma questão, Senhor, por dificuldade financeira, talvez por cansaço, talvez até por frustrações, por medo, Senhor, por pecado, eu não sei. Senhor, visita através do seu Santo Espírito, leva essa palavra, Senhor, que essa palavra transpasse, Senhor, as câmeras, meu Pai, dessa câmera aqui, que ela atinja, Senhor, a casa, que ela atinja o celular, e que ela fale, Senhor, com cada irmão, cada um que está assistindo, que está ouvindo na sua casa, seja impactado, seja, meu Pai, cheio do Espírito Santo, que ele venha se fortalecer, sabendo que pode o mundo passar, pode as coisas passar, mas a tua palavra vai permanecer firme, fiel, porque é o Senhor que falou, foi o Senhor que disse. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe. Obrigado, minha irmã, pela oportunidade.